Bom, boa tarde a todos. É com imenso prazer que a gente abre aqui a sala 11 e, nesse momento, agradecer essa oportunidade que nós estamos tendo aí para falar sobre uma matéria tão em evidência, justamente nessa quadra em que nós estamos vivenciando, né? Que é justamente essa questão da corrupção. Então, agradecer a presença da doutora Silvia Regina, que é procuradora da República em Recife. Agradecer aqui a presença da professora Helenice Moraes, minha colega. Agradecer também a presença do professor Manuel Félix dos Santos Neto, também meu colega, lá do NPJ, do Núcleo de Prática Jurídica. Então, um abraço fraternal a todos e dizer mais uma vez do prazer em estar aqui com os senhores. Eu vou fazer a leitura aqui, um resumo dos currículos dos participantes. Mais uma vez agradecer a participação de todos. Doutora Silvia, professora Helenice, professor Manuel, nós estamos com 230 participantes aqui na nossa sala. Então, agradecer ao SESMAC, né? E dizer o seguinte, né? Que com a pandemia, com essa situação pandêmica que nós vivenciamos e estamos vivendo aqui no nosso país, no mundo, né, como um todo, usar aqui as palavras do profeta, do apóstolo Paulo, né, quando escreveu aquela carta aos Coríntios. E ele disse o seguinte, quando estamos fracos, então somos fortes. Então é isso que o SESMAC está fazendo, né? E ficamos fracos com a pandemia, enfraquecidos, e nos tornamos fortes com esse propósito dessa comunicação, né? Dessa comunicação que a gente está tendo hoje aqui por essa plataforma Teams. Então, eu vou ler aqui, fazer uma breve leitura aqui dos currículos dos convidados. Vou começar com a doutora Regina, que é a nossa palestrante de hoje, e depois dos dois debatedores. A doutora Regina, ela é procuradora da República, ela tem graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, foi bolsista do PIBIC, CNPq, sob a orientação do professor João Maurício Adeodato, e no período acadêmico ela desenvolveu monitorias e estágios, né? Ela foi membro do Centro de Estudos Internacionais do Conselho Diretor da Revista dos Estudantes, no caderno acadêmico da Universidade Federal de Pernambuco. Ela foi procuradora federal de agosto de 2002 a abril de 2012 e em 2007 ela concluiu o mestrado pela Universidade de Brasília, a UNB, sob a orientação do professor Miroslav Milovic. Foi pesquisadora do grupo Sociedade, Tempo e Direito, da Universidade, também da UNB, coordenado pelos professores Menelque de Carvalho Neto, professor José Geraldo de Souza Júnior, Cristiano Paixão e Alexandre Bernardino da Costa. Integrou o Observatório de Constituição e da Democracia, é autora de diversos artigos e livros e foi professora orientadora da Universidade de Brasília, no Centro de Formação à Distância da UNB, e lecionou também na Faculdade Damas, em Recife. Vou ler também agora o currículo da professora Helenice, que é nossa debatedora da tarde de hoje. A professora Helenice é advogada, é diretora adjunta da Escola Superior da Advocacia da OAB Alagoas, coordenadora regional da ESA Nacional, advogada voluntária do Instituto Maria da Penha, doutora em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, com área de concentração em Fundamentos Constitucionais dos Direitos, possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Alagoas e especialização em Direito em Direito Processual
e leciona nos cursos de graduação e pós-graduação. Tem experiência nas seguintes áreas: Direito Constitucional, Direito Civil. Ela é vice-presidente da Cruz Vermelha Brasileira, filial do Estado de Alagoas. E, por fim, vou ler também aqui o currículo do professor Manuel Félix dos Santos Neto. Ele é advogado, professor do SESMAC, ex-assessor de juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, doutorando em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de Lemosé Social na Argentina. Ele possui graduação em Direito pelo Centro Universitário SESMAC, tem especialização em Direito Penal pela Faculdade de Processos e também em Direito Tributário pela mesma faculdade, Faculdade de Processos. E ele tem especialização em Direito, Estado e Constituição pelas faculdades integradas da União Educacional do Planalto Central, todas essas em Brasília. É atualmente advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, da secção Alagoas e Brasília. Tem uma experiência também em Direito. Bom, feita as leituras da nossa apresentadora de hoje, dos nossos debatedores, mais uma vez agradecendo aqui a participação de todos, né? Agradecendo aí principalmente a doutora Silvia, que está disponibilizando aí o seu tempo para nos nutrir de conhecimento jurídico, né? E também aos grandes debatedores da tarde de hoje, professora Helenice e professor Manuel Félix. Passo agora, Marta, para as considerações e a apresentação da doutora Silvia Regina Pontes Lopes. Muito obrigado, doutora Silvia. Muito obrigada, professor Marcos, pelas palavras honrosas, e é uma honra para mim estar presente neste evento. Agradeço à professora Helenice, ao professor Manuel Félix pela oportunidade de expor as experiências que estamos tendo no Estado relativamente ao combate à corrupção em tempos de pandemia. Eu posso iniciar já a explicação? Ok, veja, nós vamos basicamente focar as nossas abordagens a partir da experiência de duas operações que foram deflagradas no Estado, em cooperação com o Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco e a Polícia Federal, juntamente conosco, o Ministério Público Federal e Controladoria Geral da União. Estamos apurando na Operação Apneia e na Operação Desumano, essas duas operações, contratações irregulares e cada um assume as suas feições. Então, vou trazer as feições aos senhores de cada operação e, ao final, irei estabelecer, consoante o tema proposto, os desafios pós-pandemia. Como o professor muito bem colocou, o professor Marcos, a gente passa por dificuldades a fim de poder, essa é a proposta, né, da nossa existência, superá-las, ou nos aprimorarmos, estabelecermos algo novo a partir da experiência atual. E esse desafio é um desafio igualmente na seara jurídica. Embora tenhamos uma legislação bastante robusta relativamente a garantias fundamentais, a transparência, nós observamos que há, no que se refere à efetividade, uma certa lacuna, e que é preciso, a partir, e principalmente com relação ao tema transparência, é preciso, a partir desse momento, que nós possamos refletir sobre esse aprimoramento. A pandemia trouxe à evidência problemas sérios de transparência, que tem dificultado a fiscalização de órgãos públicos, até mesmo numa esfera criminal, né? O que causa, enfim, uma grande tristeza, com uma sucessiva impugnação de atribuições, ameaças a partir de uma lacuna de cumprimento pelos órgãos
públicos de afirmação de transparência, de você averiguar a origem dos recursos aplicados, uma sucessiva ameaça de desmonte de operações policiais, né, que estão sendo conjugados com esforços das mais diversas montas. Especificamente com relação à Operação Apneia, nós tivemos como irregularidade a contratação de 500 respiradores pulmonares, sem autorização da Anvisa, respiradores, pasmem, que foram testados apenas em porcos, foram contratados pela Prefeitura do Recife, estavam em estoque para serem utilizados pela Prefeitura do Recife. E o Ministério Público de Contas, atento que às suas funções e estando mais perto das peculiaridades e minúcias dessas contratações, nos reportou, num primeiro momento, uma profunda estranheza em averiguar que a empresa contratada era uma empresa sem a menor idoneidade técnica, operacional e financeira para fornecer uma contratação de mais de 11 milhões de reais. Então, inicialmente, o Ministério Público de Contas observou que a empresa, que tinha capital de apenas 50 mil reais, seria absolutamente inidônea. Isso gerou, obviamente, uma grande desconfiança sobre essa contratação. Houve um relato minucioso envolvendo os gestores dessa empresa, as empresas que pertenceriam a esse mesmo grupo, se essa empresa seria ou não laranja, quem estaria por trás dessa contratação, e nos foi reportado ao Ministério Público Federal detalhadamente a situação dessa contratação. Ato contínuo, entramos em contato com a Polícia Federal e repassamos a documentação que tínhamos, as informações, e houve um aprimoramento das pesquisas com a ajuda da Controladoria Geral da União, e se observou que, na verdade, aquela empresa contratada era uma empresa interposta. Ato contínuo, o Ministério Público Federal oficiou a Anvisa para saber se todos aqueles aparelhos contratados tinham idoneidade para utilização em pessoas, que é o mínimo, né? Ter autorização da Anvisa para respirador, no caso, você utilizar um respirador. E o que se observou é que a Anvisa prontamente negou qualquer tipo de registro. Inclusive, a empresa sequer tinha autorização para comercializar produtos médicos, não tinha qualquer tipo de autorização, tampouco aquele artefato, o nome do respirador é BR-2000, tinha a autorização de comercialização. Um fato demasiadamente grave, porque aí, além do crime de corrupção, já que a empresa do Recife chegou a pagar mais de R$1 milhão logo no primeiro ato, sem receber todos os respiradores, recebendo cerca de 30 respiradores, pagou já logo continuamente por 50 respiradores, a operação foi deflagrada e logo depois que a operação foi deflagrada, o Ministério Público Federal instou a Anvisa a se manifestar se tinha ou não autorização, eles afirmaram que não tinha, e a contínuo, a própria empresa passou a postular, posteriormente à deflagração da operação, a autorização daquele aparelho, de comercialização daquele aparelho, que até o presente momento não foi concedida. Pasmem que há uma situação que nos espanta, é o fato de que esses aparelhos já foram utilizados, de acordo com o que nós apuramos, em outros estados, já estavam em uso em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, e com registro de pessoas que foram vitimadas, tá? Morreram porque utilizaram um aparelho inadequado. No presente momento, vou me abster de dizer nomes de gestores, o nome tanto dos gestores públicos quanto empresariais, já que a denúncia está para ser ofertada na próxima semana e pela lei de abuso de autoridade eu não posso adentrar nesse detalhe ainda, apenas quando ofertar a denúncia que pode ser divulgado o nome das pessoas responsáveis. O fato é que o crime de corrupção que nós averiguamos foi basicamente o peculato, considerando que houve pagamento a maior e recebimento a menor,
de respiradores de porcos. Jocosamente, a Operação Apneia foi titulada como Porco Gate, né? Quer dizer, é para a gente realmente tentar rir, mas na verdade é de chorar, né? É de chorar porque é algo muito sensível à vida humana. Então, nós temos o crime de corrupção de peculato, nós temos o crime de dispensa indevida de licitação, do artigo 89, 866, e o que é pior, nós temos um crime hediondo, que é o artigo 273 do Código Penal, a prática lá do crime de você fornecer medicamentos ou artefatos para fins terapêuticos sem autorização dos órgãos competentes. Isso é um crime hediondo. A hediondez aí não é eminentemente formal, muito longe disso, já que houve a utilização e o fornecimento desta empresa a vários estados, alguns estados, e com o registro de óbitos. Tá? Mediante a utilização desse aparelho, nós conseguimos, com medida liminar, conseguimos a obstaculização da comercialização desses aparelhos, tá? Passou a ser proibido por pedido no Ministério Público Federal, a comercialização no país inteiro. E o que a gente observou é que havia, na verdade, uma pessoa, um determinado gestor desse grupo empresarial, entre aspas, né, que criou essa empresa, que é titularizada por sua ex-mulher, e criaram para fazer essa negociação, já que eles têm dívidas milionárias com o fisco, tá? O fisco federal, inclusive com várias inscritas já em inscrições de dívida ativa na PGFN, que também colaborou com essas apurações. Então, nós observamos outra coisa, além dessa situação tão complicada, esdrúxula, tão contundente de malversação de recursos públicos na área de saúde, ameaçando vidas, o que nós observamos foi um artifício, um ardil por parte da Prefeitura do Recife, de manipular a identificação dos recursos. A identificação dos recursos é primordial para se averiguar a atribuição. Como nós sabemos, se os recursos são federais, a atribuição é dos órgãos federais. Se o recurso é municipal, a atribuição dos órgãos estaduais de controle. O que a gente observou é que houve um repasse de mais de R$1 milhão à conta do Fundo Municipal de Saúde. Nesse Fundo Municipal, houve o aporte de R$500 milhão de recursos federais. A única informação que nós tínhamos, e ainda só temos, via portal de transparência, é a utilização de recursos do Fundo Municipal de Saúde. Nós sabemos que há uma jurisprudência já cediça, no sentido de que, havendo aplicações, se tratando de SUS e havendo aporte federal, automaticamente há, sim, a atribuição dos órgãos federais na realização de fiscalização e controle. Logo, Justiça Federal é, sim, competente para apreciar medidas cautelares e de investigação. O que a gente observou é que, uma vez um pouco antes de haver a deflagração, considerando que o Ministério Público de Contas já tinha uma fiscalização com relação àquele contrato, e uma certa publicidade foi dada a essa fiscalização, os gestores do município de Recife alteraram a rubrica, a identificação da fonte do recurso. Veja, eles tiraram do Fundo Municipal de Saúde e disseram que agora não, que aquele contrato seria arcado pela Finisa. Finisa é um empréstimo que se faz à Caixa Econômica Federal. Havendo empréstimo à Caixa Econômica, não há lesão a recursos federais, considerando que é um empréstimo que o município necessariamente teria que devolver o dinheiro à União, e a competência, logo, a atribuição, logo se deslocaria dos entes federais para os entes estaduais. Então, o que se observa? A partir da deflagração dessa operação, nós contabilizamos 8 habeas corpus, e inclusive, ontem foi negado, em via do Supremo Tribunal Federal. Veja, passou por todas as instâncias,
A defesa de alguns investigados tem entrado sucessivamente com habeas corpus, tentando fazer com que seja declinada a atribuição e a competência dos órgãos federais de controle, na verdade, que seja anulada a operação, né? Anula-se a operação e aí se desmontaria todo esse esquema de persecução que envolve criminalidade hedionda, para ir além do que a corrupção, que por si já é um crime hediondo, a gente consegue ver como que a corrupção efetivamente mata pessoas, né? E nós temos, graças a Deus, graças aos nossos esforços, a competência do Ministério Público Federal em todas as suas instâncias, do respaldo que nós temos recebido da Polícia Federal, e demais órgãos de controle, Ministério Público de Contas, e os auditores do Tribunal de Contas do Estado também, de Pernambuco, atuaram de uma forma muito contundente e brilhante. Nós temos derrubado o habeas corpus, houve a conclusão há 2 semanas das investigações e o Ministério Público Federal está trabalhando, eu estou trabalhando na apresentação da denúncia e já antecipei qual tem sido o meu entendimento aqui, embora não possa detalhar nomes. Então, nós temos aí um problema claro, uma questão clara de problema de transparência, que aparentemente é uma questão eminentemente formal, mas não é. Um órgão de controle ele tem que saber ou tem que assumir que o que é publicado, se for com imprecisão, automaticamente autoriza o órgão federal a atuar. Ou se houver, obviamente, mudança fraudulenta de rubrica, e a gente tem esse registro, nós temos a documentação que diz que é do Fundo Municipal de Saúde, depois nós temos uma segunda afirmação de que houve essa mudança, isso não autoriza LD a afastar os órgãos de controles federais dessa apuração. Esses são basicamente os contornos da Operação Apneia. Agora vou passar contínuo à análise da Operação Desumano. A Operação Desumano foi deflagrada cerca de 2 meses após a Operação Apneia e envolve a contratação de organizações sociais de saúde, de uma organização social de saúde, absolutamente inidônea para fornecer, para receber aproximadamente 30 milhões de reais da Prefeitura do Recife e da Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes. Aqui, gostaria de registrar, igualmente, a participação brilhante do Ministério Público de Contas do Estado de Pernambuco, que reportou ao Ministério Público Federal a falta de idoneidade econômica e financeira da organização social contratada. Veja bem o grau digamos, falta de cuidado, que faz com que facilmente se pudesse observar que aquela contratação era fraudulenta. Nos foi reportado, isso depois foi confirmado pelo Diário Oficial, que a organização social foi reconhecida como tal depois da contratação, um dia depois da contratação, sendo que ela só foi contratada porque era organização social. Quer dizer, então a gente vê que há uma crença, né, de que as contratações não são observadas, né? Às vezes o gestor acha que não é observado, mas é observado sim, né? E por amostragem nós conseguimos ver quão flagrante era a ilegalidade, porque o processo era montado, o ajuste está evidente, contratou-se um dia antes e só se constituiu um dia depois, quer dizer, se direcionou a contratação para uma determinada organização social. Essa organização social, ela tem como sede um bairro periférico do Recife, um lugar absolutamente inidôneo para receber essas contratações milionárias, 2 contratações milionárias, a primeira de Jaboatão com recursos federais explícitos, a segunda da Prefeitura de Recife, que por conexão está sendo apurada também pelos órgãos federais de controle. O que se observou, e a Polícia Federal aqui também nos trouxe esses elementos, com análise específica
do conjunto societário, do conjunto de pessoas que administravam essa organização social, essa entidade sem fins lucrativos que recebeu a titulação de organização social, é que os administradores eram, na verdade, laranjas, eram pessoas humildes, pessoas sem capacidade econômica nenhuma para gerir aquele tipo de contratação, e essas pessoas, elas estavam interligadas por uma relação de emprego com as pessoas subcontratadas. Essas sim, as subcontratadas, né, detentoras de grande poderio econômico, que já contrataram diversas vezes com o Brasil afora, com outros estados, especificamente com vários problemas de fiscalização e de execução, de controle país afora. O que se observou é que essa inidoneidade e essa fraude, esse ardil de esconder efetivamente quem estava por trás daqueles contratos, gera forte suspeita de inexecução e de peculato, inexecução contratual e de ser meio de realização de crime de peculato. Atualmente, nós solicitamos colaboração do Corpo Técnico do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, assim como da própria Polícia Federal, do Ministério Público de Contas e da nossa assessoria de pesquisas e análise, da PGR, para averiguar se a documentação apreendida efetivamente comprova os 30 milhões de reais repassados. Nós obtivemos nessa operação a prisão de um dos investigados, tá? Que é um grande empresário na área de saúde, com inúmeras contratações públicas na área de tecnologia da informação. Ele foi preso provisoriamente por 10 dias. Nós chegamos a pedir a conversão da prisão provisória em preventiva, nada obstante ela foi negada. E, todavia, nós obtivemos uma medida substitutiva à prisão provisória, que seria um impedimento desse empresário de contratar com o serviço público. Esse impedimento ele foi concedido, passou-se alguns meses e, no presente momento, foi afrouxado pelo Judiciário Federal, e nós, que não concordamos com esse afrouxamento, considerando que a deflagração da operação é recente e que deveria se esperar, enfim, até o oferecimento da denúncia, ou, enfim, para se reapreciar esse tipo de cautelar, nós entramos com o recurso competente para voltar a ver uma ampliação de contratação. Hoje, a empresa, exclusivamente a empresa subcontratada, está proibida de estabelecer contratação com o poder público, mas a gente vê que há um grupo empresarial em torno desse grande empresário que foi preso. Na verdade, é um grupo empresarial, ele tem várias empresas. Então, se você proíbe apenas uma empresa dele, ele fornece o serviço por outra, né? Então, nós estamos zelando pela adequação das medidas cautelares e estamos apreciando para, em breve, até o final do ano, pretendo eu ter já uma manifestação conclusiva com relação a essa investigação. Nela, nós observamos igualmente uma peculiaridade. A empresa procurou o Ministério Público do Trabalho para oficializar o pagamento de médicos. Veja, o Ministério Público do Trabalho é regido pelo princípio da proteção laboral, não é verdade? Então, nós tivemos que conversar e conversamos com os nossos brilhantes colegas do Ministério Público do Trabalho, no sentido de impedir que o princípio da proteção laboral fosse utilizado para ratificar e referendar a execução daqueles contratos e serviços que simplesmente são obscuros. Até o presente momento, nós temos visto e confirmado pelo Tribunal de Contas do Estado que não há comprovação de várias despesas realizadas, inclusive na seara médica. Então, nós precisamos, e nós fizemos uma recomendação conjunta, né, para a administração estadual e dos dois municípios, no sentido de que,
pontuar que o fato de estar sendo ratificado o pagamento a esses profissionais de trabalho não autoriza daí a se concluir que a despesa foi regular, tá certo? Porque isso é utilizar o princípio da proteção ao trabalhador contra o combate à corrupção. Quer dizer, então eles vão alegar, se o Ministério Público do Trabalho ratificou, logo está regular, o Ministério Público Federal não poderia nos processar por peculato. Aí, alto lá, é isso que nós tivemos que pontuar. O fato de o Ministério Público do Trabalho dar o aval não quer dizer que haja necessariamente a regularidade da prestação para fins de combate à corrupção. Então, é preciso, sim, que o Instituto sem fins lucrativos que foi contratado comprove efetivamente que houve a consecução desses serviços. Basicamente, são essas as ponderações. Salvo engano, o professor Marcos acordou que seriam 30 minutos. Eu não sei, eu me perdi, mas eu acho que está algo em torno de 30 minutos. Eu já falei. É isso. Ótimo, doutora Silvia. Só vou relatar um problema que aconteceu, certo? Certo. Foi o seguinte, faltou energia em alguns bairros aqui em Maceió, e justamente no SESMAC, recebi agora a informação de que está no farol, parte do farol, ele está sem energia. Então, quem estava conduzindo a moderação do evento era o pessoal do SESMAC, mas lá, como estão sem energia, a gente vai estar fazendo essa moderação. Vou tentar fazer essa moderação por aqui, tá certo? Professor. Então, pois não? É Sara, já estou aqui moderando de casa, já entrei para ajudar. Então, pronto, a Sara, né, tá aí nos dando esse suporte, essa moderação de casa. A informação que eu tive também é que onde o professor Manuel Félix está, também faltou energia. Então, eu vou passar a palavra mas diante desse problema, a gente vai continuar, né? Foi fantástica aí a apresentação da senhora, doutora Silvia, sobre duas operações, né, ainda em curso, a operação Apneia e a operação Desumanos, né, Desumano. Fantástica a sua narrativa, né, sobre o par e passo e as etapas dessa operação. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Helenice, é a única que está com energia, tá certo? E a Sara vai fazer a moderação, colocando aí a imagem da professora Helenice. Então, infelizmente, possivelmente, a gente não vai ter a participação do professor Manuel Félix, somente a energizada professora Helenice e a doutora Silvia, que está em Recife. Então, por favor, professora, a palavra é sua. Boa tarde, obrigada, Marcos, pela concessão da palavra. Doutora Silvia, boa tarde novamente. Dizer da alegria de estar privando da sua companhia nesta tarde de hoje. Ainda que seja de forma remota, é muito bom conhecê-la, saber dos trabalhos que estão sendo feitos no estado vizinho, né? Estado que é de um afeto muito grande para mim, tenho muitos amigos, tenho muitas histórias e vivências na cidade do Recife e no estado de Pernambuco. Então, seja muito bem-vinda ao nosso centro universitário, SESMAC lhe abraça, lhe acolhe, né? Para que a gente tenha essa interação sobre esse tema tão importante, para que a gente consiga elucidar algumas questões que são realmente inquietantes. Porque o tema que foi trazido é desafios de combate à corrupção no contexto pós-pandemia, né? O próprio título já nos desperta curiosidade. Porque, de fato, a pandemia foi uma situação que nos acometeu de forma inesperada, a gente não teria como prever, o mundo inteiro não tinha como fazê-lo. E, obviamente, no primeiro momento, o impacto é o que fazer, e depois é controlar o que está sendo feito. E como se trata de uma questão de salvar vidas de saúde, situações de emergência, o que seria esperado do homem médio, normal, honesto, probo, etc., era que a gente tratasse de forma primeira a questão de salvar vidas.
E, obviamente, quando o governo federal, né, permite, através de medida provisória, que as contratações sejam feitas para a compra de equipamentos médicos de saúde nesse momento de pandemia, sejam realizadas sem licitação, creio que o intuito da lei tenha sido esse, salvar vidas. E eu acreditava que, pelo ineditismo da situação, até porque poucos viveram a gripe espanhola, que foi a última pandemia que nos assolou, né? Pelo ineditismo da situação, pela gravidade, acreditava eu que as pessoas, principalmente os gestores, fossem se concentrar na questão da salvaguarda da saúde e das vidas humanas. E essa questão, né, de possíveis irregularidades ficaria realmente para o pós-pandemia. Mas, para surpresa de todo mundo, né, no curso da pandemia, e talvez bem no começo dela, a gente já começou a vivenciar algumas situações de irregularidades com contratações. Né? Como bem relatado nas duas operações que tiveram os nomes, né, muito bem designados, a apneia e desumano, houve problemas na contratação de ventiladores pulmonares, no número de 500, né? Ventiladores que possivelmente não seriam capazes de salvar vidas humanas. Também a falta de identificação das fontes de custeio, o que faz a gente entender que não existia licitude nem transparência nesse procedimento, né? E a pergunta que eu faço nesse primeiro momento das questões da operação apneia, até porque eu estou com todos os meus alunos aqui da disciplina de responsabilidade civil nos assistindo, nos prestigiando, é o seguinte: a burocracia foi reduzida para que a gente salvasse vidas. Flexibilizaram-se regras de licitação nesse estado de calamidade pública. Mas o que a gente viu foi os gestores abrindo mão dessa premissa maior e urgente em nome, né, do cometimento de crimes realmente nessa situação de compras de equipamentos. Esses equipamentos insuficientes ou os equipamentos inexistentes, como a gente viu a falta de oxigênio no Amazonas, por exemplo, levou muitas pessoas a óbito. Então, eu digo que essas pessoas não morreram, elas foram assassinadas por uma omissão, né, ou por uma ação que fez com que elas tivessem as vidas ceifadas ou por falta de equipamento ou por equipamento insuficiente. O Ministério Público Federal trabalha algum tipo de responsabilização civil desses agentes que cometem, né, esse tipo de conduta, ou foge da competência do Ministério Público Federal? A quem fica a cargo de quem fica essa responsabilização? Como se daria? E se há alguma situação em curso nesse sentido agora? Professora Helenice, a sua indagação é de uma praticidade muito grande, é de importância social. O que eu tenho a ponderar é que, sim, o Ministério Público Federal pode solicitar, considerando que há lesão ao erário público, pode solicitar a respectiva indenização nos moldes estritamente contratados ou da lesão pública em curso, inclusive da própria ação penal, considerando que há autorização do Código de Processo Penal para que haja a execução do dano causado pelo ilícito se dê como consequência da sentença condenatória. Isso poderá ocorrer se o Ministério Público Federal pedir logo na denúncia esse tipo de condenação, e de praxe sempre peço e será, sim, solicitada a restituição integral do valor. Tenho a observar, todavia, com relação à Operação Apneia, que, como uma peculiaridade, o que ocorreu é que, a partir da deflagração da operação, estranhamente, uma semana depois, a própria prefeitura distratou com a empresa. Distratou, mas veja, distratou após defender inúmeras vezes a regularidade da contratação, vendo que os órgãos de controle, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas, não arredavam nas medidas progressivas de restrição de comercialização daquele aparelho, e, enfim.
eles distrataram, de uma forma totalmente irregular, ou seja, sem observar os ditames do direito administrativo, que prevê, inclusive, a aplicação de multa à empresa contratada naquelas condições, sem apresentar uma máquina idônea, né? Sem apresentar uma aparelhagem idônea, inclusive aplicado a salvar vidas, destinado a salvar vidas. Então, houve um distrato atabalhoado com a restituição daquele valor de R$1.500.000, aproximadamente. Então, especificamente com relação a essa restituição, considerando que ela ocorreu, né, especificamente com relação a esta denúncia, não haverá o pedido formal de restituição, mas nós já instamos e temos uma ação cível específica em curso, no sentido de que a prefeitura aplique multa à empresa, o que já se dá numa seara não propriamente de responsabilidade, aliás, se dá numa seara não de responsabilidade civil regida pelo direito privado, mas sim pelo direito administrativo, com essa regência de direito administrativo, há uma ação civil específica para obrigar a prefeitura a multar, a estabelecer a regularidade desse distrato. A apresentadora está nos enviando perguntas, eu acho que a doutora Silvia não visualiza, né? A própria CPI está aí deixando aí essa observação. Eu estou vendo algumas... Tem uma pergunta aqui em cima, pergunta do chat. Essa operação envolve legislativo e executivo municipal, e a própria CPI está aí deixando claro a bagunça e a corrupção nessa pandemia. Então, a pergunta seria somente a primeira, se envolve legislativo e executivo municipal. Essa operação, ela faz parte da operação da CPI, tá? Expressamente, a Operação Apneia é uma das operações listadas na CPI. Inclusive, a Operação Apneia, né, toda essa história de atuação de vários órgãos foi vencedora do recente Prêmio República, né? Há um mês atrás nós tivemos, o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, a Polícia Federal e seus respectivos representantes, recebemos a premiação do 9º Prêmio República. E o que ocorre? Essa ação é uma ação de interesse nacional, que é alvo, sim, da CPI, juntamente com outras. No estado, nós temos 4 operações, tá? Antídoto, Balmasqué, Apneia e Casa de Papel, são essas 4 que estão expressamente na CPI, e em que pese toda essa discussão, né? Se os órgãos federais poderiam ou não, e veja só o nível rudimentar de discussão, porque, veja, isso aí era para ter sido uma complicação, uma compreensão extremamente ampla da possibilidade de investigação dos órgãos federais, considerando que a União aportou bilhões e bilhões de reais para os estados, né? Então, o que há é um constante bater a porta do judiciário para tentar anular. É uma iniciativa do interesse investigatório do Ministério Público que está sendo alvo de fiscalização do Legislativo Federal através da CPI, diante, enfim, em face de sua atribuição típica de fiscalizar. Nós, inclusive, já enviamos toda a documentação mediante autorização judicial, já que a gente só pode encaminhar essa documentação considerando que há determinadas medidas que estão afetas à reserva da jurisdição, a gente só pode encaminhar com autorização judicial, e essa documentação, esse material já foi encaminhado com autorização. Doutora Silvia, tem outra pergunta aqui, eu vou pegar o gancho para a gente contextualizar. A pergunta é a seguinte: a senhora acredita que os culpados irão ser punidos? Veja, eu não vou responder, a pergunta é para você, tá? Que eu não vou chamar de senhora, a gente está aí, acho que, numa proximidade de idades. Mas a minha contextualização é a seguinte: a gente percebe que essas situações envolvem um tipo de criminalidade que eu acho muito mais gravosa, que é a criminalidade difusa, né? Então, a gente tem vítimas sem rosto, né? Mas que essas organizações conseguem vitimar pessoas num contexto muito mais largo, alcança um número muito maior
de vítimas, ainda que a gente não tenha uma individualizada e diga esse aqui morreu desta forma porque alguém, né, fez alguma coisa diretamente. Mas eu acredito na criminalidade difusa como algo muito gravoso no país e parece que cada vez mais se expande a forma de atuação. É aquela ideia da expansão do direito penal porque o crime está ali também caminhando, né? Então, a gente vê nessa Operação Desumano a utilização de organizações sociais criadas exclusivamente para serem contratadas. Então, parece que a cada novo fato social, eles começam a ter um modus operandi diferente e muito mais rebuscado. E aí parece que os órgãos, né, as instituições oficiais, como o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, etc., fica sempre nesse embate de correr atrás para tentar resolver. E aí a gente tem a burla às punições, isso é um fato, né? O fato do empresário não poder negociar com o CNPJ, ele tem outros vários ou compra. Eu já vi cliente meu dizer, doutora, eu vou comprar um CNPJ, que o meu está cheio de dívida na Justiça do Trabalho. Então, há essa facilidade. Então, o que eu percebo, eu acho que a pergunta aqui do chat e a inquietação de todo mundo, e talvez a gente não tenha resposta hoje, mas eu queria saber sua opinião, é a seguinte: a gente tem leis no Brasil que eu acho que são suficientes. O que a gente começa a discutir, né, ou que precise somente de algum arranjo, coisa que o valha, mas o que a gente começa a discutir é a efetividade dessas leis. Né? Por que a gente não consegue dar uma efetividade e resolver algumas questões, como, por exemplo, a corrupção? Aí a gente começa a fazer algumas ponderações. Seria uma questão de educação, né? Não de educação formal, mas uma política pública de educação, da gente entender o que é honesto e o que não é, do ponto de vista do direito administrativo, das próprias questões mesmo, das próprias questões públicas. Seria uma punição que realmente não alcança os culpados e não surte nenhum efeito, né? Ou a gente precisaria de um fortalecimento muito maior das instituições que combatem esse tipo de conduta. Porque se a gente, às vezes, para raciocinar, parece que aqueles que estão tentando resolver o problema de falta de efetividade de direitos sociais, direitos fundamentais por si só no Brasil, justamente porque essa criminalidade difusa nos rouba, parece que essas instituições passaram a ser frequentemente atacadas para que se esvazie a atividade ou que a atividade tenha um certo descrédito. Então, eu não sei qual seria o seu raciocínio sobre isso. Qual seria o caminho que o Brasil teria que tomar para que a gente, talvez se não consiga, né, extinguir esse tipo de conduta de criminalidade difusa, mas talvez que a gente deixe de uma forma que não seja tão flagrante, tão ofensivo, tão cruel, e no caso da pandemia, letal, é mortal. Você está tirando vida das pessoas, né, porque você está querendo se locupletar, se beneficiar, ganhar mais dinheiro, arrumar formas de burlar a legislação. Então, o que é que nos falta para sermos um país honesto e decente? Essa pergunta, professora, é complexa, ela envolve direito, mas também um quê sociológico muito forte. Vou trazer algumas breves considerações, enfim. Legislação nós temos uma legislação, talvez não dura o suficiente, tá? Em termos de punição, por exemplo, peculato, você roubar na área de saúde e ser condenado com pena base de 2 a 12 anos. Veja, nós temos que partir de 2 anos. Para você conseguir chegar a 8 anos, né? Enfim, com base numa conduta delitiva, é algo muito complicado. Nós tentamos, o Ministério Público Federal, na verdade, a população, mediante a iniciativa do Ministério Público Federal, tentou emplacar o pacote, né, de recrudescimento da legislação. Nós temos sim que melhorar em alguns aspectos, e eu acho que esse pacote veio a esse encontro, teve adesão popular,
mas a adesão política, na verdade, foi nula. Inclusive, se converteu numa persecução aos órgãos de controle, né? Houve uma reversão disso muito grave. Então, essa questão legislativa está em aberto ainda. Há, sim, formas de melhorar. Agora, como muito bem foi observado pela sua fala, leis há, embora não sejam, às vezes, ideais em alguns pontos, mas agora, há um problema de inefetividade. Essa falta de efetividade se dá por um regime, ou um regime de recursos infidáveis, de um lado, que é uma questão processual, mas também por uma cultura de corrupção. Tá? Nós temos, na verdade, uma cultura de corrupção. Por isso que a criminalidade ela é difusa, e no que é difusa, é extremamente difícil de ser coibida em larga escala. Né? Então, na verdade, o que nós pegamos aqui, e nessas operações, nós tivemos 7 operações de corrupção, foi pingo no mar. Né? Então, não é por falta de boa vontade e nem de esforços por parte do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, não é. Tá? Do CGU, não é. O que há é que nós temos um número X de procuradores, X de policiais, X de controladores, e nós temos um mar de corrupção devido a uma prática, digamos, que é efetivamente cultural. Parece que as pessoas perdem o senso, né, do certo e do errado. E há uma altivez da criminalidade, assim, absurda, ao ponto de que essa pessoa, por exemplo, que foi presa, esse empresário, que obtivemos pedido do Ministério Público Federal, a prisão provisória dele, ele saiu da cadeia, 2 semanas depois, ele estava tirando foto, ganhando prêmio. Então, veja, quer dizer, como é que a pessoa se porta dessa forma? Qualquer pessoa tem um momento, por mais que ela se julgue injustiçada, ela tem um momento de, peraí, deixa eu retomar. Mas a forma que ele deu, de lidar com esse tipo de medida, e o fato dele encontrar ainda essas parcerias amplamente acessíveis, de receber premiações, de ser condecorado, quer dizer, há uma conivência, entendeu? Entre a administração e, ao mesmo tempo, a população. São poucos os críticos que conseguem olhar para aquela pessoa e ver isso é um absurdo. A maioria da população começa a indagar, será que era para prender? Ou seja, acaba emplacando essa áurea que ele quer estabelecer, e parece que nós somos muito lenientes no aspecto cultural ao combate à corrupção. Com relação à apneia, nós temos crime hediondo. Agora, veja, essas pessoas que serão processadas, gestores públicos, elas são pessoas de formação. Tem médico, entendeu? Tem gente que é procurador, enfim, que são carreiras importantes no Estado e para a sociedade, e elas praticaram esse crime, tá bom? Elas praticaram. E você vai para uma audiência, você não vai conseguir ver com seus olhos que aquelas pessoas poderiam, enfim, se adentrar, né, numa criminalidade hedionda. Mas essa é a população que teve acesso ao estudo, né? Então, assim, nós temos uma questão cultural aí extremamente importante e profunda, tá? E é algo que a gente tem que trazer pelo princípio da prevenção geral, que o direito penal traz, né? Ele é repressivo, ele é preventivo. Na verdade, ele traz um caso que é um pingo no mar, e diz, olha, o que acontece com quem faz, para tentar causar algum tipo de constrangimento. Agora, a pergunta é, ele causa? Aí é uma pergunta que nós lançamos à sociedade, para que ela reaja. Todo poder emana do povo, né? Todo poder emana do povo. Eu só tenho as minhas atribuições, o judiciário, o legislativo, só tem porque o povo
nos outorgou. Se aquilo não responde, ou enfim, ou até responde, mas a própria população considera ou não exerce os seus direitos de cidadania, sua postura cidadã, nós não conseguiremos fazer um trabalho aqui. Não é lei que vai salvar isso, não. É uma questão mais profunda. Perfeito. Costumo dizer, só para encerrar, Marcos, eu costumo dizer em sala de aula que isso é uma questão profilática muito profunda, de uma transformação social que vai levar muito tempo e que parece que, nesse momento, a gente, enquanto brasileiro, eu faço uma brincadeira, que parece que a gente tem Rivotril na água. Porque de tudo que está acontecendo pontualmente nesse momento, né, e de tudo que já vem acontecendo há muito tempo no Brasil, a gente não consegue mais se indignar a ponto de se movimentar de forma conjunta e organizada para requerer exatamente o que é nosso, o que é do povo. E eu não estou falando daquela margem da população que não tem acesso nem à educação formal, nem a qualquer outro tipo de educação. Eu estou falando da população que consegue enxergar o erro e o problema, né? E, incrivelmente, doutora Silvia, a gente tem esta cultura de achar que o status econômico, né, faz desaparecer a conduta criminosa. Então, é muito mais fácil você ver alguém querer tirar foto com um indivíduo desse que saiu da cadeia recentemente, né? Porque acha que isso para ele é algum tipo de status. Eu conheço o fulano, né? Que tem dinheiro, que tem poder, que tem influência. Então, infelizmente, os crimes do colarinho branco parece que recaíram ali no princípio da adequação social e as pessoas não enxergam mais como uma conduta danosa. Parece que está tudo bem, né? Está tudo ok. Agora, o indivíduo que rouba 1 quilo de carne porque está com fome, esse deve ser preso, né? Esse fica ali preso porque ele merece. Agora o outro, não, foi só um documento errado, foi um desvio, foi uma coisa que não causou mal a ninguém, aparentemente, porque a escola que falta hoje, que o seu filho não vai ter acesso à educação e mais tarde não vai ter um trabalho digno e vai estar ali, né, num trabalho que não lhe traga uma remuneração suficiente, o hospital que não tem o medicamento, que não tem o equipamento, você morreu na porta, né? Tudo isso é resultado desse papel que a gente acha que não é nada demais, que o indivíduo lá atrás assinou e que a gente não enxerga ele como efetivamente um criminoso. E eu repito, esse é o criminoso mais perigoso que existe. Porque muitas vezes aquela criminalidade da rua é resultado de uma questão social que esse criminoso difuso já provocou, né? E este que provoca esse tipo de conduta, ele não passou por privações suficientes para colocá-lo nessa questão. Se bem que a gente não pode tratar o crime na vala comum de questões econômicas ou sociais. Mas essa reflexão eu faço para dizer que é muito mais grave esse indivíduo que retira a merenda da escola, que retira a própria escola, que retira o remédio do posto de saúde, o equipamento do hospital e etc., do que aquele indivíduo que está me assaltando para comprar comida ou para ter um dinheiro para ele. Então, eu faço essas considerações, doutora Silvia, e continuo, ainda que não seja a maioria, eu continuo indignada com tudo que acontece. Recentemente está difícil assistir os telejornais, porque a gente está vendo a cada dia, né, as questões se tornando piores no país, em razão desse momento da pandemia. A gente não está vendo um tratamento adequado da questão da saúde para que a gente sobreviva, para que a gente saia dessa situação, né, com um número menor de mortes.
E, aliado a isso, né, a gente ainda tem que conviver com aquelas pessoas que querem tirar um proveito e querem tirar vantagem desse momento dificílimo. Então, é complicado hoje no Brasil você continuar acreditando em muitas questões, e aí eu acho que a salvaguarda do brasileiro, né, a ponta ali de esperança, é justamente as instituições como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público de Contas, né, que faz com que a gente enxergue que ainda temos profissionais aguerridos querendo fazer do Brasil um país melhor e que a gente consiga, né, de certa forma, usufruir dos direitos fundamentais que a nossa Constituição nos promove, mas que poucos, muito poucos, conseguem alcançar de forma suficiente. E se não tiver mais nenhuma pergunta no chat, Marcos, eu lhe passo a palavra, agradecendo a doutora Silvia, de novo reiterando, né, o prazer de conversar com ela sobre esse tema, e dizer que a nossa faculdade, o nosso centro universitário, estará sempre de portas abertas para que a gente fomente, né, cada vez mais essas questões, esse estreitamento de discussão, até para os alunos e a gente saber como as instituições estão lidando com alguns temas, como é a atuação, e para a gente entender, né, a realidade do nosso país. Muito obrigada, doutora Silvia. Obrigada, professora. Marcos? O microfone estava desligado. Professora Helenice, doutora Silvia, aqui ainda tem uma pergunta aqui no chat, né? A pergunta é a seguinte, doutora Silvia. A responsabilidade civil seria objetiva por omissão de um dever específico? Aí ele fala aqui, entendimento do STF. Mas aí teria que ver, especificar um pouco a pergunta, responsabilidade de quem para quem. A responsabilidade criminal é sempre subjetiva, não há responsabilidade objetiva no direito penal, a não ser em caso muito pontual, né? Os crimes ambientais, por exemplo. Mas ressalvado esse caso muito pontual, toda a responsabilização ela é subjetiva na seara criminal. Daí a gente tira a responsabilidade por esses crimes, também tem uma esfera administrativa a ser abordada, né? Mas aí tem que ver entre os contratados, contratante, administração pública e contratado a empresa, a responsabilização, ela é uma responsabilização baseada no direito administrativo, em princípio é regida pelo equilíbrio econômico-financeiro, né, e pelas normas também de direito de responsabilidade subjetiva para com o contratado, né. Então, essa é outro tipo de responsabilidade. Tem também a responsabilidade de quem usufrui de um serviço administrativo fornecido pelo Estado. Aí sim, a responsabilidade, ou por alguém contratado pelo Estado. Aí, especificamente, a responsabilização é objetiva por determinação da Constituição Federal. Então, nós temos várias instâncias de responsabilidade, cada um regido por princípios autônomos. Perfeito, perfeito. Doutora Silvia, tem mais uma pergunta aqui para a senhora, né? Só eu quero fazer aqui um registro. Nesse momento, nós estamos com 402 participantes, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe essa possibilidade de integrar tanta gente. Se fosse no modo presencial, seguramente nós estaríamos aqui numa sala com, eu acho que com 200 ou 300 pessoas, né? Isso, professora Helenice, pela sua experiência, pela sua expertise, mas agradecendo aí a participação de todos, né? Isso nos traz uma... E olha que Maceió faltando energia ainda, viu? Em alguns bairros ainda sobre a falta de energia. Doutora Silvia, ainda tem aqui uma pergunta. No atual cenário, é possível responsabilizar e individualizar condutas dos entes federados nesse contexto de desvios e fraudes à licitação? Veja, a possibilidade... Veja bem, a pergunta guarda uma certa abrangência. Sim. Então, eu só consigo responder de uma forma abrangente. Veja,
especificamente com relação à responsabilização dos entes federativos, não é? A gente pode, sim, estreitar determinar as responsabilizações. Todavia, no meu modo de ver, a compreensão de como os órgãos de controle afetam a cada ente federativo, no caso, estados e a União, e o do Estado é também o do município, né? Enfim, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Justiça Federal, Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Federal, Justiça Estadual. Esse tipo de controle deve ser o mais abrangente possível, no que se refere à saúde. Veja, se nós temos um fundo compostos por diversas contas e aportes de todas as esferas, a lesão a um gasto da esfera estadual ou da esfera municipal, me refiro a uma conta que seja federal, que seja municipal, que seja estadual, não afetaria o interesse de um órgão federal a apurar essa irregularidade, sendo que a União está aportando bilhões de reais para socorrer os estados, quer dizer, então tudo bem, eu mando para você, mas você pode roubar do seu, porque tem o meu, quer dizer, há um interesse federal, independentemente, um interesse, me refiro, conjunto a todos esses órgãos de controle, e principalmente a questão federal, que se alega que tem que ser uma conta federal para a União poder fiscalizar. Nesse caso, eu me reporto ao artigo 109, inciso 4º, no sentido de que a competência da Justiça Federal para julgar crimes que violem bens ou interesses federais. Se a União aplica num fundo que tem tripartição, a União necessariamente, independentemente de aquele recurso específico ser do município ou do Estado, automaticamente ela tem interesse, embora não tenha seu patrimônio diretamente lesionado. Eu dei uma resposta um pouco técnica, não sei se é esse ou muito abrangente, não sei se é esse o ponto, mas foi algum liame que consegui, já que a questão é um pouco abrangente. Perfeito, doutora Silvia. Assim, eu pergunto, indago aí dos participantes, né? Se existe mais alguma pergunta, né? Algum questionamento sobre todo esse cenário que nós estamos vivenciando, justamente sobre o manto, infelizmente, da corrupção, que foi muito bem delineado, foi muito bem traçado aqui pela doutora Silvia, né? Bom, professor, só um minuto, que a gente está pegando aqui as perguntas para botar aí no chat para o senhor ver, só um instante. Ah, tudo bem. Uhum. Eu acho que com essa falta de energia, acho que atrapalhou um pouco, mas não tirou o brilho dessa palestra, entendeu? Porque é um tema, como eu disse, é o tema atual, é o tema do momento, né? As televisões, como a professora Helenice bem traçou, os telejornais, os canais abertos, os canais fechados, estão todos hoje, as suas lentes voltadas para essa seara, para esse tema, que é justamente essa corrupção. Essa corrupção que eu digo que é endemática, né? É uma corrupção que, como foi bem traçado aí pela doutora Silvia e colocado pela professora Helenice, que essa corrupção, às vezes, ela é vista com naturalidade por parte da sociedade. Bom, tem mais uma pergunta, eu não sei se você consegue acessar o charter. Se o senhor puder ler... Ah, pois não, eu vou ler. Doutora, a doutora acha que existe imparcialidade na condução da CPI, obedecendo o processo legal e do juiz natural, ou a intenção é apenas julgar e atribuir culpados para mascarar crimes de outrem? Veja bem, com relação à CPI, a gente conhece o trâmite pelos telejornais, enfim, e relativamente a ter sido uma determinação provocada por uma minoria,
né, do Congresso Nacional, houve uma negação de instauração no primeiro momento, depois essa minoria, com base numa jurisprudência também sedimentada do Supremo, no sentido de que é direito de minoria, 1/3, né, do Senado pediu, logo tem que haver instauração. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso, com base nessa jurisprudência, determinou a constituição dessa CPI. Posteriormente, houve uma articulação política para estender, né, essas apurações também para os governadores, não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual também. No meu modo de ver, o que eu observo, e talvez pudesse ter sido obstaculizada a própria instauração dessa comissão parlamentar de inquérito, é a abrangência da apuração, quase como aquele inquérito do fim do mundo, quer dizer, coisas que a gente não sabe efetivamente o que é que se apura. Você apurar num nível de amplitude, envolvendo várias operações, que, na verdade, abrangem inúmeros aspectos diversos, com aporte de recursos federais, e depois você amplia para também avaliar se a aplicação desses recursos federais pelos estados, agora com a responsabilidade dos administradores estaduais, teria ou não sido eficiente e responsável. Quer dizer, então nós temos uma investigação extremamente genérica. E isso, no meu modo de ver, violaria, sim, a literalidade do artigo constitucional, que diz que tem que ser fato determinado. Aí, na verdade, nós temos um leque muito aberto de fatos. E acaba gerando essa dúvida de legitimidade que a pessoa, enfim, o cidadão, independentemente de conhecer ou não o direito, se depara com aquelas indagações e aqueles inúmeros depoentes e as perguntas as mais diversas, a forma de abordar, enfim, muito ampla, afinal, qual é o objeto, muito confrontadora, né? Então, assim, afinal, o que é que vocês querem com essa CPI? E isso é uma questão, um vício mesmo, que no meu modo de ver, é de origem. A amplitude do objeto dificulta a legitimidade, independentemente de a gente estar falando sobre a atuação de um ou outro parlamentar nessa investigação. O pano de fundo aí, que é a amplitude do objeto da CPI, é algo que dificulta o cidadão conseguir enxergar a legitimidade dessa apuração. Doutora, tem chegando mais perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta, né? Qual o impacto que a corrupção tem no direito eleitoral? Veja bem, na verdade, o que se observa é uma certa conivência entre a forma de eleição, ou como se dá a dinâmica do apoio eleitoral, do financiamento das campanhas. Há uma conivência entre aqueles que desejam ser contratados pelo Estado e aqueles que contratarão futuramente. Então, normalmente, o que se observa são determinados cidadãos apoiando campanhas financeiramente, às vezes sem a declaração eleitoral, a autorização do próprio direito eleitoral para realizar esse financiamento, mas ocorrendo o famoso Caixa 2, né, o Caixa 2, mas esse Caixa 2 é justamente o que estabelece essa promiscuidade do setor que tem interesse que determinadas pessoas sejam administradores para virem a se beneficiar de contratações espúrias e ilícitas futuras. E há essa conivência, sim, há uma conivência, mas essa questão dessa abordagem, ela refoge à questão propriamente jurídica, ela é mais abrangente, ela é uma questão social e de lei diferenda, como também poderia se aprimorar essa legislação, sem esquecer que só o aprimoramento da legislação nunca será suficiente. Perfeito, perfeito. Doutora Silvia, nós temos aqui ainda duas perguntas, né? Professora, a senhora poderia repetir as operações? O nome dessas duas operações, sim.
que falei é a Operação Apneia e a Operação Desumano. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Em meio aos desvios feitos por entes da federação, é possível responsabilizar diretamente cada gestor em sua esfera de poder por tais desvios? Sempre é possível, sim, responsabilizar os gestores nas 3 esferas: criminal, civil e administrativa, tá? E para isso há o Ministério Público Federal, na esfera criminal e civil, há o Ministério Público de Contas, na esfera administrativa, legislativa, né, na esfera de fiscalização do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Então, a forma de responsabilização é ampla. Lei não falta para isso. Perfeito, perfeito. Infelizmente, a gente foi cesseado aí da participação do professor Manuel Félix, né? Ele está aqui passando mensagem aqui pelo WhatsApp, dizendo que não conseguiu de jeito nenhum retornar à nossa sala, né? Então, ele pede desculpas, né? Aqui as escusas do professor Manuel Félix, né? Por conta desse evento alheio à sua vontade, que é essa falta de energia. Eu estou recebendo aqui diversas mensagens dessa queda de energia em vários bairros aqui da nossa capital, né? E dizer o seguinte, agradecer mais uma vez aqui a doutora Silvia por dispor aí do seu tempo, né? Tão precioso, para estar aqui conosco nesse nosso primeiro congresso internacional aqui do SESMAC, da nossa instituição de ensino aqui de Maceió, da nossa cidade, né? E assim, a trazer tantos conhecimentos, tantos conceitos, né? E aprimoramento aqui, para que desperte nos nossos alunos até a possibilidade, professora Helenice, de vir, né? A posterior, traçar até temas do TCC com relação a essa problemática da corrupção. Então, eu acho que foi fantástica, né, a nossa tarde de hoje. Eu fiquei realmente feliz, né? Estou aqui como a minha alma está dando sorrisos, né? Muito mais do que meu corpo, né? Mas aqui, da satisfação que nós tivemos em ter a senhora, em ter aqui a professora Helenice, professor Manuel e todos os alunos aqui participando nessa webinar, né? Que nós estamos aqui propiciando nessa sala, na sala 11 do congresso aqui do SESMAC. Já recebi aqui algumas mensagens do professor Ricardo Schneider, né? Que também é procurador do Ministério Público de Contas, que é o nosso coordenador adjunto, já colocando aqui que em diversos sites aí de Pernambuco saiu, né, trouxe a notícia de que a senhora estaria aqui fazendo essa palestra. Então, isso torna, né, também importante a gente frisar, né, que a figura da senhora é uma figura de repercussão não só aí em Pernambuco, mas de uma repercussão nacional, né? Tá. Olha, eu me sinto muito lisonjeada, muito honrada, viu, pelo convite. A nosso Ministério Jurídico é um Ministério muito bonito, nossa profissão é muito importante, a nossa, todos os profissionais de direito, OAB, não é? Os professores, e nós temos que abraçar, né? Abraçar essas causas nobres. Agradeço demais os alunos, com querido, né? 400 pessoas me ouvindo, isso é de uma honradez, né? Quer dizer, participando com esses professores maravilhosos, e esse diálogo nos fomente, né? Para que a gente possa construir instituições fortes, responsáveis e sermos cidadãos melhores e fomentarmos isso socialmente. Fiz questão de, na minha instituição, trazer o evento dos senhores do SESMAC, tá, a público, e foi extremamente, inclusive para outros estados também, procurei divulgar, certo? Isso
Isso faz com que reflete que vocês, na verdade, os senhores professores, estão de parabéns com esse diálogo, academia e profissionais do direito, porque todos só temos a lucrar. Tá certo. Vou também fazer aqui os nossos imensos elogios, né, a essa equipe que fica, a equipe de moderação, né, tão bem organizada. A senhora veja, mesmo diante da falta de energia, imediatamente a nossa aluna, a minha aluna, né, a Sara, que é aluna lá do NPJ, que está terminando agora o 10º período, ela de imediato já entrou aqui na sala para fazer a moderação, né, para nos ajudar em todo esse procedimento. O pessoal que fica nos dando apoio, né, o pessoal do CTI, aqui do SESMAC, fantástico, né? É um corpo funcional que, assim, eu destaco como o melhor do estado de Alagoas. Eu não tenho dúvida de falar isso, eu pertenço à instituição, mas eu estou dizendo com toda veemência, por conta de em vários outros eventos, assim que a gente precisa, de imediato, eles trazem a solução, dizem isso pode, isso não pode desse jeito, pode desse, e aí sempre traz uma contemplação, uma solução para os problemas que a gente vivencia em todos os dias, né? Então, olha, eu estou aqui realmente agradecido a todos os participantes também, nossos alunos queridos, né? E professora Silvia, doutora Silvia, já fica aqui o nosso convite, né? Para que quando a gente possa ter mais eventos de forma presencial, a senhora já está convidada, né, para estar aqui, né, presencialmente. A senhora não sabe a falta que nós estamos sentindo desses eventos presenciais, mas agradecer o momento agora de gratidão a tudo que tem acontecido na nossa instituição, nas nossas vidas, e por a gente poder trazer, né, para podermos trazer aqui para esses queridos alunos, né, para esses queridos alunos a esse evento fantástico. Vou passar a palavra para a professora Helenice, né, porque as mulheres têm sempre a última palavra, né, para que ela faça aí as suas considerações finais e agradecer a todos, mais uma vez, aí, por esse evento. Professora, por favor. Somente reiterando meus agradecimentos à doutora Silvia, né, e dizer aos alunos da importância do tema, nossos alunos do SESMAC, os alunos que são de outras instituições, de outros estados, que possam tomar como exemplo a atuação da doutora Silvia para que abracem suas carreiras profissionais com a mesma garra, com o mesmo amor, com o mesmo profissionalismo, para que a gente possa ter, né, um país melhor a partir de bons profissionais e a partir de profissionais que enxerguem o direito como cumpridor da função social dele. Então, doutora Silvia, novamente, meus agradecimentos. Agradecimento ao SESMAC, professor Marcos Joel, coordenador do nosso Núcleo de Prática Jurídica, a todos os alunos aqui presentes e ao público, né, ao pessoal da técnica, os moderadores, todo mundo lá da equipe do TI, a nossa coordenação do curso, né, que deu todo o amparo e o aparato para que a gente estivesse aqui funcionando, e que a gente tenha mais eventos, seja presenciais, sejam remotos, porque essa suposta, digamos, novidade da pandemia, eu digo suposta porque o nosso processo já é virtual desde 2015, a gente que nunca implantou, né? E aí a pandemia veio e trouxe toda uma evolução tecnológica que a gente faria aos poucos, mas que essas questões, ainda que permaneçam de forma virtuais, elas nos permitam justamente que a gente tenha essa interação e que a gente consiga, né, entender a necessidade de sermos melhores, como disse a doutora Silvia, tanto pessoalmente como profissionalmente, e aí a gente começa a acreditar, né, que a gente tenha novas esperanças, novo fôlego para levar tudo adiante.
Então, muito obrigada a todo mundo. Foi uma honra muito grande essa tarde estar com vocês, né? Me enriqueci bastante com os debates e espero que a gente se encontre novamente, seja numa plataforma, seja ao vivo, para que a gente continue, né, fomentando a discussão acadêmica. Então, um abraço. Muito obrigada, agradeço demais o convite e me coloco à disposição para debates futuros. Até mais. Nós é que agradecemos. Até logo. Nós é que agradecemos. Até mais. Um abraço. Tudo de bom. Tchau. Obrigado a todos. Fiquem todos sob a proteção de Deus.